Desculpa aí, o podcast. Fazendo uma pesquisa rápida, a gente descobre que 25% da população brasileira diz ter algum tipo de deficiência. E dos 100% de todo mundo do Brasil, somente 8% diz não ter nenhuma religião. Religião e pessoas com deficiência. Esse é o tema do penúltimo episódio do nosso Desculpa Aí, o podcast. Olá, nós estamos aqui novamente no nosso penúltimo episódio do Desculpa Aí, o podcast. Questões que vieram assim, né, ruminando no meu coração ao longo dos tempos, principalmente em 2020, quando nós fomos atravessados pela pandemia. E nós vamos falar hoje sobre pessoas com deficiência na igreja. Bom, quando você chega lá na igreja e tem uma pessoa lá, já tem alguém lá sentado com alguma deficiência, ou quando você tá lá na igreja e chega alguém com deficiência, qual que é a tua reação? O que você faz? Você já parou pra pensar nisso? Você se aproxima dessa pessoa? Você acolhe essa pessoa? Ou, enfim, o que você faz? É um tema um tanto quanto polêmico, mas nós estamos aqui para falar sobre essas coisas mesmo. E vou contar um pouquinho para vocês do que eu vivi e talvez você passe a refletir um pouco mais, né, na sua forma de lidar com as pessoas, enfim, ou você é uma pessoa com deficiência e se afastou da igreja. Por que é tão difícil encontrar pessoas com deficiência na igreja? Na verdade, essa é a grande questão. Por que é tão difícil encontrar? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Bom, vocês sabem que a minha experiência com Deus, ela veio depois, né? Depois da adolescência, depois eu já era mãe, eu já contei isso em outros testemunhos. Tem pessoas que nascem e crescem dentro da igreja, mas isso não foi o meu caso. Então, quando eu vivi a minha experiência com Deus, eu fui assim para a igreja com uma última tábua de salvação. Nossa, agora sim, né? Tudo que eu passei fora da igreja não vai mais acontecer aqui. Eu vou ser finalmente incluída, eu vou ser finalmente aceita. Na verdade, acho que um dos grandes erros meus, assim, foi ir para a igreja atrás de santo, né? E aí a gente acaba vivendo grandes decepções porque a igreja é uma instituição formada por seres humanos, humanos errantes, humanos falhos, humanos em busca de santidade, em busca de serem melhores, mas humanos que ainda não são melhores, e por isso que a gente vai tanto na igreja, eu sempre falo isso, né? Quanto mais a gente vai na igreja, mais a gente se reconhece necessitado da graça de Deus para sermos pessoas melhores. Então, só que quando a gente vai para a igreja, a gente não tem essa consciência. E aí o que aconteceu comigo? Vivi várias decepções, vivi situações difíceis dentro da igreja, porque, na verdade, o que a gente vive na igreja é a mesma coisa que a gente vive lá fora. A gente vive a dificuldade das pessoas de aceitarem a gente vive a dificuldade das pessoas de incluírem a gente vive todas essas coisas. Só que como a gente está na igreja, a gente pensou que ia ser diferente, mas só que não, né? E aí a gente fica decepcionado. Bom, o que acontece muitas vezes na igreja é que as pessoas, quando a gente chega, né, e isso acontece com a maioria das pessoas com deficiência, a gente vive duas situações. Não só na igreja, mas vou falar de modo particular na igreja. Mas isso acontece em todos os lugares, essa que é a verdade. Ou a gente é colocado num pedestal como super-heróis, né? Uau, você respira. Uau, você se mexe, você come. Tive uma situação bem engraçada, assim, num retiro, em que a pessoa veio trazer a comida pra mim e ficou ali. Mas você consegue comer? Opa! E muito, né? Devia comer menos. Ou então, a pessoa vai levar a gente, né? A gente quer ir ao toalete, a gente não conhece o lugar. A pessoa leva a gente e fica. Bom, primeiro que a pessoa acende a luz, né? Eu sempre gosto de brincar, se eu tenho um pouco mais de liberdade, eu falo assim, não precisa acender a luz pra mim não, né? Mas, ou então ou a pessoa fica meio sem jeito, como é que você faz? Eu preciso entrar com você. A gente entende que existe um cuidado, um carinho, né? A pessoa quer ajudar e a gente não quer ser aqui chato, né? Aquelas pessoas que, poxa,
eu tô tentando fazer o melhor e ela tá aí me criticando. Não, não é isso. O que acontece é a falta de informação mesmo, né? Porque nós, pessoas com deficiência, nós fomos conquistando espaço há pouco tempo, né? Se formos considerar a história da humanidade, quanto a pessoa com deficiência era esquecida, escondida, mesmo no tempo de Jesus, né? Era tido como um erro, né? Um castigo. Você vê lá nas passagens bíblicas, né? Tanto os leprosos quanto as pessoas com deficiência eram os impuros, eram aqueles que não entravam no templo, eram aqueles que ficavam ali mendigando esmolas, né? E Jesus veio e fez tudo diferente quando ele curou, mas não só porque a gente tem que ir para a igreja atrás de cura. Não, porque nós viemos, né? E Jesus diz isso lá em João 9, para manifestar a glória de Deus, né? Então nós temos um papel muito bacana. Só que 2000 anos depois, a gente demorou muito tempo para conquistar espaços na sociedade como um todo, né? A gente demorou para ser reconhecido como pessoa pensante, para ser reconhecido como pessoa capaz, né? Porque muitos deficientes são, ainda até hoje acontece, né? De deficientes que são interditados, considerados incapazes para qualquer, ou para algumas, ou para todas as atividades da vida civil. Isso é muito sério. Né? E nós somos capazes sim para muita coisa, para tudo. Não tudo, porque ninguém é capaz de tudo, né? Nem vocês que não têm deficiência são capazes de fazer tudo. Então a gente foi conquistando espaço faz muito pouco tempo, se a gente for considerar toda a história da humanidade, né? Na década de 80 para cá, quando eu nasci, eu acho que a coisa ainda era bem complicada para pessoas com deficiência. A gente era segregado, né? Em colégios internos, a gente tinha essa questão, né, de ser interditado. Eu lembro que eu ia no oftalmologista e ele sempre perguntava a mesma coisa, ele era um senhorzinho, né? E aí, você já conseguiu se aposentar? E eu era uma criança. Sim, eu era uma criança cega que ia em oftalmologista, ok? Mas enfim, a gente conta isso em outra hora. E ele sempre perguntava isso, porque era isso, né? A gente ia lá, a tendência do deficiente era ficar lá recebendo benefício, e nada contra quem recebe o benefício, mas como um assistencialismo, sabe? Como se a gente não pudesse fazer nada. E então, é claro que se no mundo todo, em todas as áreas da sociedade, a gente não era muito entendido, compreendido, é normal que as pessoas que estavam dentro da igreja, que são as mesmas que transitam por aí o dia inteiro, trabalham, fazem suas coisas também, não soubessem lidar com a gente, né? Isso é super normal. É por isso que a gente está aqui para falar, para trazer informação, para trazer reflexão, porque realmente não é por mal. Muitas vezes é a falta de informação, né, que faz as pessoas agirem dessa forma. Então, ou a gente é colocado ali muito num pedestal de super-heróis e super-heroínas e uau, a gente é incrível, né? Deixam a gente fazer o mais, mas não deixam a gente fazer o menos, é o que eu sempre digo, né? Então, às vezes a gente toca, a gente canta, mas na hora de botar a comida no prato, a gente buga. É isso que acontece comigo aqui. Ou a gente vai no inverso, né? Ou a gente é o coitado, né? Nossa, ou a gente é muito top ou a gente não é nada, né? Então existe isso. E a gente não é nem uma coisa nem outra, a gente é um ser humano. Eu acho que a grande luta nossa é de sermos vistos como pessoas. E aí a gente sempre leva ali o anexo, né? Pessoas com deficiência. Não, a gente quer ser visto como pessoas só. Pode parar por aí no pessoas, porque é isso que nós somos, pessoas que têm falhas, defeitos, que também estão buscando a santidade dentro da igreja, que também têm as suas dificuldades. Para além da deficiência, a gente tem outras coisas. A gente é um ser humano, como você, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente é incluído mais ou menos, né? Porque, por exemplo, o grupo vai lá, o grupo de jovens, você vai, toca no grupo de jovens, você anima o grupo de jovens, você canta, você, né? Dançar, a gente não dança muito não, mas a gente tenta. E aí depois, o grupo de jovens termina, a gente sai da igreja e deixam a pessoa com deficiência em casa. E aí depois você fica sabendo pelas redes sociais que depois que eles saíram, eles foram tomar um açaí, amo açaí, eles foram comer uma pizza. E não chamaram a pessoa com deficiência. Por quê? Né? Porque acharam que ela não gostava de se divertir? Perguntaram para ela se ela queria ir? Não, né? Ou existe também uma outra questão muito séria. As pessoas veem a gente com deficiência como assim, um sinal de Deus. Um sinal de Deus no sentido de que veio para eu pagar os meus pecados. Porque olha, eu tô aqui a vida inteira reclamando e aí me vem essa pessoa com deficiência, é para eu aprender, parar de reclamar, para eu dar valor à minha vida, porque eu tenho tudo e eu sou perfeito e não sei o quê.
E aí a gente tem essa... É como se a gente não... É uma missão que a gente nem sabia que tinha, né? De virar pagador de pecado dos outros, ou melhor, né? Motivo, via de santificação para as pessoas, né? Seria até muito bonito, mas as pessoas acabam achando que estar conosco é um peso, porque... E elas não podem se dar o direito nem de reclamar, né? Porque, olha, já que Deus me mandou você como um grande sinal para eu parar de reclamar e pagar todos os meus pecados, agora como penitência, eu vou ter que andar com você. Eu vou ter que ser seu amigo. E, gente, isso é muito triste, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu tô te incluindo, você tá aqui, ó, tô andando com você. Tô pendurando você no meu ombro todo dia. Toda vez que a gente vem na igreja, eu fico aqui do teu lado. Né? Pergunta se você quer ir ao banheiro, se você quer tomar água, se você quer comer alguma coisa. Mas não pergunta como é que tá a tua vida de oração. E aí, você assistiu o filme do santo tal? O que você acha do livro tal? Não. Então a gente vira penitência da pessoa. E aí fica pesado, né? Fica pesado pra pessoa. A gente não vocês que não têm deficiência, não são obrigados a gostar das pessoas com deficiência. Né? A gente também não é obrigado a gostar de todo mundo e vocês não são obrigados a gostar de nós. Simples, fato, é isso, né? A gente só quer ser incluído como pessoa. Pessoa que tem afinidade com outras pessoas e não tem afinidade com outras pessoas. Isso é normal, né? Mas a deficiência, ela tem ela dá essa travada, né? Nas relações. E é por isso que muitas vezes a gente não encontra tantos deficientes dentro da igreja, sofrendo grandes decepções e, embora não dá para fugir do mundo, eles voltam para o mundo. Da igreja a gente foge. Então, vale uma reflexão para você que é membro de Pastoral Movimento, na sua próxima ação de evangelização, inclua, convide a pessoa com deficiência. Se você conheceu o fulano que tem deficiência e que se afastou da igreja e você via ele como penitência, né? Se você via ele como penitência, não vai atrás dele, não. Mas se você achava ele uma pessoa legal, que acrescentava na tua vida, que tal mandar uma mensagem, perguntar como é que ele tá, se ele não quer participar do encontro, do retiro, mesmo online, se ele não quer participar da missa, né? Eu falo aqui porque eu sou católica, mas você é evangélico, se ele não quer participar do culto, convida, chama, inclui. É só isso que a gente quer, ser vistos como pessoas. E é isso, gente. Esse foi o tema do nosso penúltimo episódio do Desculpa Aí, o podcast.